Na verdade, é um texto que eu escrevia no final, foi publicado no final de 2018, está com data lá de dezembro de 2018, na revista História da Historiografia. E ele não conta muito da origem, né, ali no espaço do artigo, mas ele surgiu muito em função das indagações que eu recebia das minhas alunas em sala de aula, nas minhas aulas de teoria da história. Eu sou professora de teoria da história na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui no Rio. É uma universidade que fica numa região bastante complicada aqui do Rio, né, que é a região da Baixada Fluminense. E uma universidade que ela sofreu um impacto muito positivo em termos da composição do seu perfil discente, né, seu perfil de alunos, de 2009 para cá, que foi exatamente o ano que eu ingressei também na carreira na Rural, como professor de teoria. Então, na verdade, quando eu ingressei e comecei a dar aula de teoria, eu trabalhava com um programa bastante tradicional, vamos chamar assim, dentro, digamos, dos referenciais em torno dos quais eu havia me formado, né? Lendo autores que são autores canônicos, né, da teoria da história, Koselleck, Certeau, Marc Bloch, enfim, muitos autores estrangeiros, portanto, alemães, franceses, eventualmente italianos, em menor quantidade, pouquíssimos autores brasileiros, praticamente nenhum, e nenhuma mulher, né? Que na verdade, é uma característica, né, dos programas de teoria e das bibliografias em geral, dos cursos de teoria da história. É como se fosse um território onde não é um clube do bolinha mesmo, não entra mulher, não se leem as mulheres, é como se as mulheres não existissem ali nem enquanto, digamos assim, um problema a ser pensado a partir da sua ausência, né? Sequer existe esse problema para muitos que, enfim, para muitos que ministram essa disciplina. Então, esse texto, ele nasce como uma tentativa de elaboração de uma resposta, porque a minha primeira resposta para a pergunta que me foi feita em sala de aula por uma aluna sobre a ausência das mulheres no século XIX do Brasil, ela me perguntou: por que, professora, nós não temos historiadoras mulheres no Brasil do século XIX? E eu dei a famosa resposta, dei uma resposta que é uma resposta para quem é treinado e formado em história, né? A gente usualmente usa argumentos historicistas, né, quando vai responder um tipo de pergunta como essa, né, que é sobre a ausência de determinados sujeitos ou, enfim, a ausência de determinadas figuras em determinados contextos. Eu dei uma resposta em sala de aula que é uma resposta bem historicista, assim, clássica, que é, bom, as mulheres não participaram das instituições que foram instituições responsáveis pelo processo de constituição da história como ciência no século XIX. Leia-se aí instituições como o IHGB e outras instituições acadêmicas congêneres, né? No caso do Brasil, o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é essa instituição que, de fato, congregou os homens de letras responsáveis pela escrita da história do Brasil, né, nesse momento. Foi uma resposta que me deixou, a mim, muito mais desconfortável do que a própria aluna. Eu voltei para casa com um incômodo muito grande em relação a essa resposta. Disse: mas se essa resposta que se dê, quer dizer, as mulheres historiadoras não existiram no Brasil, porque não existiram, e ponto final. Isso não é uma resposta boa, né? Então, eu, na verdade, fiquei bastante incomodada, talvez eu tenha ficado muito mais incomodada com a minha resposta do que a própria aluna, a ponto de começar a buscar um outro tipo de resposta para esse problema. E, na verdade, eu passei alguns meses, né, fazendo leituras e percorrendo aí um pouco a bibliografia que está contida nesse artigo. E se vocês observarem bem, ele é um artigo que tem uma forma, por vezes, até um pouco ensaística, né? Ele é bastante digressivo em alguns pontos, e eu resolvi deixar desse jeito, porque ele segue uma forma
a forma como eu fui incorporando organicamente, né, alguns debates, algumas leituras que eu fui fazendo ao longo do ano, né, e que eu fui tentando conciliar a escrita desse artigo com as minhas aulas, enfim. A rigor, assim, eu acho que fiquei muito contente de ouvir a Laila e a Gabriela, quer dizer, eu ouvi o finalzinho da exposição da Laila, e não ouvi a exposição da Clara, infelizmente, queria muito ouvir a pesquisa sobre a Viotti, né? E a Laila eu conheço já de um artigo, né, dessa pesquisa dela, que já estava circulando aí, e também fiquei contente de ouvir um pouco a Gabriela, mesmo que seja o final, né? E a menção que a Laila faz ao prefácio da Inês Sabino, no Mulheres Ilustres do Brasil, usando aí a famosa tópica da modéstia, né, que é aquela tópica retórica que muitas vezes nós mesmos utilizamos, porque as tópicas retóricas elas permanecem de alguma maneira, né, no nosso como recurso discursivo. Essa tópica da modéstia, no caso da Inês Sabino, viu, Laila, eu fico pensando, quando eu li, eu imediatamente eu identifiquei, bom, a tópica da modéstia, que é usada tanto por homens quanto por mulheres, enfim. Mas veja, a Inês Sabino, ela de fato ela tem uma obra que se destaca pela pujança e pela densidade da obra de uma mulher nesse contexto. Ela era uma mulher da elite, evidentemente, talvez em grande parte a gente possa compreender essa brecha, né, essa janela que se abria para algumas mulheres da elite, a possibilidade da escrita, a possibilidade do exercício de uma escrita que ela era divulgada por meio desses periódicos, portanto, que circulava, né? A Júlia Lopes de Almeida foi uma dessas mulheres também, né, que teve essa possibilidade, e outras tantas, quer dizer. Mas como é que essas mulheres chegam até nós? Quer dizer, elas chegam fundamentalmente a partir dos estudos literários, né? Um pouco isso eu demarquei lá no meu texto, lá no meu artigo. E isso não é casual, né? Quer dizer, quando você, Laila, você pergunta, mas a Inês Sabino, afinal de contas, ela pode ser considerada uma historiadora, né? Até você poderia escrever uma obra, você poderia escrever, de repente, um artigo chamado Inês Sabino, historiadora, né? Um pouco apostando um pouco nesse argumento. Mas para você apostar nesse argumento, Laila, você tem que desconstruir, antes de mais nada, né, a ideia do que é escrever história ou do que é um texto historiográfico, né? Que, ao fim e ao cabo, é aquilo que vai um pouco demarcar, né, quem escreve e quem não escreve historiografia, ou quem entra por cânone historiográfico ou quem não entra por cânone historiográfico e fica, digamos assim, num cânone literário genérico, e mesmo assim num cânone literário que é predominantemente ocupado e protagonizado por nomes masculinos, que é o caso do nosso cânone literário nacional. Então, o cânone é uma grande questão, né? Ele é um problema na medida em que nós trabalhamos, né, e funcionamos dentro da circulação desse cânone e nós nunca o questionamos ou nós nunca o enxergamos como uma construção e, portanto, como um processo contingente que pode ser, digamos assim, alterado, né? Pode ser questionado. Mas o cânone ele é tão eficaz, tanto o cânone literário quanto o cânone historiográfico, que ele nos convence, portanto, da materialidade, né, desse conjunto de obras, desse conjunto de autores. E quando nós vamos falar de um autor que não está, digamos, dentro do cânone, nós temos que pedir licença e dizer, olha, eu vou lembrar de tal autor. Olha, eu queria falar de um autor que é periférico, um autor que foi esquecido, etc, etc. Mas nós nunca atacamos o cânone, né? Como se o cânone fosse para nós um elemento um pouco sagrado, que ele nos ajuda a definir as nossas disciplinas, no caso específico, o cânone historiográfico, ele é a carteira de identidade da nossa grande área, que é a área de história, não é verdade? Então, nós conhecemos a história através
dos autores canônicos que são eleitos, né, para ocupar esses lugares no cânone. Portanto, vão ser os autores mais lidos, os autores mais citados, os autores mais estudados e aqueles que vão comparecer, portanto, nos programas de ensino e que vão, portanto, esses programas de ensino vão ter essa capacidade de reprodução, né? O ensino reproduz o cânone em grande parte. Aquilo que a pesquisa talvez possa fazer nesse sentido é de desconstruir esses cânones, né? Agora, em que medida a gente consegue desconstruir, não sabemos. Quer dizer, eu acho que a gente está começando um movimento muito forte, e esse movimento é constituído pelas pesquisas de vocês, pela sua pesquisa, Laila, pela pesquisa da Gabriela, pela pesquisa da Clara e outras tantas pesquisas que, de uma certa maneira, fazem um trabalho de memória, né? Mas vão além desse trabalho de memória e fazem um trabalho de pesquisa sobre essas autoras, sobre essas figuras esquecidas. E, de fato, né, a tópica da modéstia da Inês Sabino, ela tem a sua razão de ser, porque ela sabe que o trabalho dela, naquele momento, é um trabalho de retirar do esquecimento. E, veja, ela está usando a fórmula, que é a fórmula que deu origem ao gênero histórico. Né? Curioso isso, porque o Heródoto começa as histórias dele apelando exatamente para esse argumento, né, que é um argumento do trabalho de memória. Então, é interessante que ela faça, que a Inês Sabino ela use esse argumento como argumento no seu prefácio, né, porque ela sabe que ela está construindo ali uma galeria de mulheres que até aquele momento são invisíveis ou são silenciadas, etc. Né? A grande questão, né, eu estava falando a respeito do cânone e evidentemente que quando a gente vai pensar numa disciplina como teoria, por exemplo, né, as coisas ficam bem mais complicadas, né? Eu pontuei lá, quando eu comecei um pouco a fazer um levantamento, né, de onde que as mulheres efetivamente, né, apareciam como vozes, né, não totalmente silenciadas, né, e eu verifiquei que nos estudos literários, esse trabalho de quase que uma arqueologia das mulheres silenciadas pelo cânone, ele vem sendo feito há muitas décadas, né? Quando nós pensamos, e aí deslocamos o nosso olhar para o campo da teoria da história, que é efetivamente a área a qual eu me vinculo, as coisas ficam bem mais complicadas, porque nós trabalhamos com uma agenda de questões e um corpus de autores, de referências que são canônicas, né? Que se mantém de uma maneira, digamos assim, muito blindada em relação a discussões, inclusive, que já abalaram outros campos de pesquisa, como é o caso das ciências sociais, das ciências políticas especificamente. Vejam vocês que as teorias feministas, elas provocaram um abalo sísmico no campo da teoria política. Hoje nós temos teoria política feminista, né? As teorias feministas também provocaram alguns abalos, talvez não com a mesma intensidade, na antropologia, nas ciências sociais, né? E aí, curiosamente, nós não temos o mesmo impacto dos debates feministas, das teorias feministas, no campo da teoria da história, né? Esse impacto deveria já ter acontecido nos anos de 1980, porque é lá em 1980 que a gente tem uma quantidade de textos que hoje eu leio. Esses textos são textos da Bell Hooks, da Angela Davis, Patricia Hill Collins, várias autoras, para não falar das epistemólogas feministas que começam a escrever lá, Donna Haraway, Ellen Longino e outras que estão escrevendo lá na década de 80, e que estão fazendo uma reflexão em torno da produção do conhecimento. Vejam, elas estão discutindo a produção do conhecimento e estão fazendo a crítica a categorias universais que a epistemologia sempre se utilizou para pensar a construção do conhecimento. Né? Daí todo esse corpus de trabalhos que hoje a gente conhece como o corpus de trabalhos da epistemologia feminista. A professora Margarete Rago tem um artigo que é ela é uma das poucas autoras brasileiras que
que produziu um artigo de síntese, né, sobre esse debate, um artigo importante. E, bem, esse debate não começou ontem, não começou na década passada, ele começou há mais de 30 anos atrás e não chegou na área da teoria, né? Não chega de forma nenhuma, né? Uma revista, por exemplo, como a History Theory, dedicou pouquíssimo espaço, né, a autoras que pensam ou que estão discutindo, né, do ponto de vista de uma teoria feminista, questões que são questões que nos interessam enquanto teóricos da história. Nós temos autoras aí, como, por exemplo, a Joan Scott, que é uma historiadora e que ela sempre produziu, né, afora aquele seu trabalho clássico lá sobre gênero, uma categoria útil de análise histórica, etc., etc., a Joan Scott sempre transitou como uma historiadora feminista e uma historiadora que transita na área da história e que produz reflexão teórica de excelente qualidade. E ela comparece, eu acho que uma outra vez ali na History Theory, mas, bom, nós tivemos um único dossiê dedicado a esse tema, foi em 1992, na History Theory, então, portanto, já fazem alguns anos, né, já temos aí alguns anos, e nunca mais tivemos nenhum dossiê semelhante, tá? E um dossiê que já assinalava, né, a Anne-Marie Shapiro, que faz a abertura do dossiê, faz o texto de abertura, ela já assinala a resistência, né, dos teóricos da história, no campo da teoria da história, a dialogar com as teorias feministas, né? Um primeiro elemento para essa resistência, evidentemente, é no campo da história, essa resistência muito forte em relação ao feminismo, por conta de uma compreensão de que o feminismo é sinônimo de militância. Nós ainda temos, né, ainda convivemos com esse espectro, né? Então, você pensar e você se assumir como uma historiadora feminista é um pouco você assumir uma perspectiva de análise, né, que é, de uma certa forma, considerada contaminada, né? Contaminada pela militância, e a militância aqui no sentido mais pejorativo possível, né? Como se nós não tivéssemos já ultrapassado uma etapa de debate sobre a suposta imparcialidade do conhecimento histórico. Mas quando nós falamos em feminismo, parece que nós retrocedemos, né? Parece que nós evoluímos a um debate anterior e esquecemos, né, que já lá o nosso pai fundador da teoria da história, lá, Reinhard Koselleck, ele tem um texto que é um dos mais brilhantes, quer dizer, um dos textos que eu mais gosto dele, que ele trata exatamente disso, né? Ponto de vista, perspectiva, né? Ele vai tratar exatamente, chama ponto de vista, perspectiva e temporalidade. Está lá naquela coletânea lá do Futuro Passado, né? E é interessante como ali ele vai mostrar que a condição de possibilidade, né, para falar nos termos dele, a condição de possibilidade da elaboração das histórias na sua Constituição moderna, ela se dá exatamente no momento em que aqueles que escrevem história percebem, né, o que ele chama de fratura das perspectivas, quer dizer, que a história é fraturada pelas perspectivas daqueles sujeitos que a escrevem, que a elaboram. Né? Essa é, digamos, o cerne do argumento dele também sobre a temporalização das perspectivas históricas, né? Só que, claro, o nosso querido pai fundador, ele não está muito preocupado com as mulheres que escrevem história em nenhum momento, ele cita tantos autores, e é interessante como ele não cita nenhuma mulher, né? Naquele conjunto de autores que ele vai elencando tão brilhantemente lá ao longo do Futuro Passado, dos textos do Futuro Passado, que ele vai escavando muitos autores em grande parte da língua alemã. E no entanto, veja, esse argumento ele é válido para a gente compreender a questão da perspectiva, né, do ponto de vista a partir do qual nós escrevemos a história, né, que essa perspectiva, esse ponto de vista, ele é necessário, ele é fundamental, né? A palavra teoria, muitas vezes nós esquecemos da origem etimológica dela. A palavra teoria, ela vem do grego theoros, que é espectador, e ela tem na sua raiz a palavra thea, que é ver, mirar. Portanto, a própria ideia de teoria, ela pressupõe uma perspectiva, pressupõe um olhar, né? Pressupõe uma perspectiva de olhar
Nós precisamos da teoria para elaborar as nossas experiências do mundo da praxis, né? O Aristóteles separava lá as atividades humanas em teoria, poieses e praxis. Nós precisamos da teoria. A teoria, efetivamente, é aquilo que nos permite olhar para a nossa experiência. É o que nos permite elaborar a nossa experiência a partir de um sentido que o nosso olhar vai dar para ela.